Fala, meus taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Geninho do canal Geninho do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de uma comédia romântica sobre a amizade de Himari Nozuka e Yu Natsume. Os dois se conhecem e prometem ser amigos para sempre. Eu estou com a rinite atacada, galera. Sinto muito né? Sinto muito se eu sair assim, sumir no meio do vídeo, é por causa da rinite. Entendeu? Os dois conhecem e prometem ser amigos para sempre, né? Só que durante o ensino médio, no entanto, o relacionamento deles acaba se complicando quando o Yu reencontra o seu primeiro amor, né? Estou falando de uma amizade entre garotos e garotas pode sobreviver? Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Yu reúne todo mundo ali, né? Reúne todos pra... reúne a Himari, a Rion, porque ali já tava sua irmã e o irmão da Himari, pra discutir o assunto que tava acontecendo, que seria a irmã da Rion ter aparecido pra tentar pegar a Himari pra ela, entendeu? Que ela queria a Himari pra ela. E parece que ela estava arcando com as coisas pra Himari, entendeu? Então a Himari só teria que pagar trabalhando pra irmã da Rion. Só que ela acabou mandando uma carta de demissão falando que iria trabalhar para um amigo dela, que no caso seria o Natsume. E por isso ela já veio cobrar para tentar pegar a Himari de volta, né? Por isso eles acabam fazendo uma aposta. Essa aposta seria para obter a Himari, para ele poder ficar com a Himari, para o próprio Natsume poder ficar com a Himari, ele teria que fazer um acessório com o tema, né, com o tema que ela deu, que é Memórias de Verão. Porque o verão tinha acabado de chegar, né, então eles teriam que criar um tema baseado nisso. A própria Himari fala pra ele, ó, você pode arcar com as minhas dívidas, fala pro irmão dela, no caso, você pode arcar com as minhas dívidas e já era. Mas não, só que eles teriam que pensar num jeito de vencer. Parece que ela tem uma personalidade muito forte, que ela não aceita perder e ela usa os truques mais sujos que for possível para poder vencer. Entendeu? Então o Yu teria um certo problema para fazer esse acessório. Então no dia seguinte ele estava pensando em como poderia fazer isso. A própria Himari acaba aparecendo falando, vamos construir as memórias de verão. Vamos conseguir essas memórias de verão. Então ela e a Himari, o Natsume e a Rion acabam indo para a praia. Tiram algumas fotos ali e tentam ver se alguma vai dar certo para dar uma inspiração para um acessório. Só que ele acaba vendo ali crianças, né? Ele acaba vendo algumas crianças ali e ele acaba se lembrando do lugar onde ele ia com a Himari quando pequeno, né? Onde ele ia, né, quando pequeno, quando começou a gostar de fazer coisas com flores. Ele foi lá até um dia, ele foi com a Himari, só que a Himari não gostava de fazer coisas, né? Porque ela sente que ela não é útil para fazer um negócio desses, que ela não tem capacidade para isso. Elas chegam lá e ficam ali, a própria Rion acaba ficando fazendo algumas coisas, alguns artesanatos com flores. O Natsume acaba tentando ajudá-la e a nossa querida Himari estava ficando com ciúmes do Natsume. Estava ficando com ciúmes do Natsume com a Rion, né? Achando que eles seriam perfeitos um pro outro. A própria professora ali daquele lugar, que tanto a Himari quanto o Natsume conhecem, ela fala assim pra Himari que ela tem que se esforçar, porque se ela gosta porque a própria professora sente que a Himari gosta do Natsume, né? E aí a Rion acaba falando assim, por que a gente não faz algo com o girassol? Porque eles estavam vendo o álbum e eles acabam vendo a guirlanda que ele fez pensando na Himari, né? E essa guirlanda era de girassóis, era de girassol. E aí ela acaba dando a ideia de fazer um acessório com o girassol,
Nesse momento, a professora do lugar ali acaba aparecendo e falando, ó, vai ter um festival de girassóis um pouco mais longe daqui. Só que para piorar a situação, Arion não poderia ir, então iria somente a Himari e o Natsume, né? Por quê? Porque a Arion tinha os assuntos da banda para resolver. Além dela ajudar o Natsume a produzir os acessórios, junto com a Himari, ela tinha a banda pra, né, que ela participava de uma banda, né? Então ela simplesmente tinha os assuntos da banda para resolver, e não podia comparecer no dia, entendeu? Não podia comparecer no dia. A Himari estava com um pouco de ciúmes, porque o próprio Natsume já não estava evitando ela há muito tempo, estava andando somente com a Arion, né? Então ela sentiu que existia alguma coisa ali, que ela fez alguma coisa, que existia alguma coisa. E como ela tinha sentimentos por ele, ela acaba tentando saber o que está acontecendo. E aí quando ele chega no campo de girassóis, ele fica completamente maravilhado ao ver os girassóis. E aí ele vai até o lugar, né? E ele se perde, a própria Himari acaba tentando falar com ele. E ele acaba não ouvindo, mas chega uma parte que ele acaba ouvindo, que é o eu te amo. Quando ela fala eu te amo, ele vira pra ela e fala, não é hora de brincadeira de pá, que é as brincadeiras que ela faz. Não é hora de brincadeira, isso aqui é um assunto importante. Ela acaba ficando muito triste, muito brava com essa situação, porque ela estava realmente falando sério, que ela estava revelando seus sentimentos para ele, que ela estava confessando tudo que ela sentia por ele naquele momento. Então ela acaba correndo e ele corre atrás, só que ele acaba se perdendo dela. E ela fica chorando ali, porque ela acha que ele não entende os sentimentos dela. Só que a questão é, ele acabou com. Ele mesmo no trem, quando eles estavam indo pra lá, ele fala: eu agora acabei te vendo como uma mulher. E isso me deixa com vergonha. E aí, quando ele encontra ela ali dentro do meio do campo de flores e girassóis, ela simplesmente, num ato de amor, ela pula em cima dele para ele entender o que ela realmente sentia por ele. Ela pula e dá um beijão nele, tá? Um beijo. Tanto que o chapéu dela acaba caindo da cabeça dela. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.